Dando continuidade, vamos à parte final, o último capítulo, então, deste título dos crimes contra a administração militar, que é o capítulo que fala dos crimes praticados por particular contra a administração militar. Antes de começar, lembre a questão da corrupção, falei para vocês. O Código Penal Comum separa a corrupção ativa da passiva, sendo que quem oferece a vantagem, por exemplo, ao funcionário público vai estar nos crimes praticados por particular contra a administração pública. Aqui não, nós temos um capítulo específico no Código Penal Militar que é dos crimes de corrupção. Portanto, tanto a corrupção passiva quanto ativa está no mesmo tipo penal. Agora nós vamos ver então a questão da usurpação de função. Primeiro crime, aqui no artigo 335, também tem correlação lá com o nosso direito penal comum, que protege a administração militar, porque quando pessoas tentem usurpar a função pública, vão, de alguma forma, atentar contra o regular andamento e funcionamento da instituição militar. Portanto, essa proteção recai na ideia de que as pessoas não usurpem as funções públicas. Os sujeitos, crime comum, então pode ser praticado por qualquer pessoa. Da leitura do tipo penal se percebe que não tem exigência. Usurpar o exercício de função em repartição ou estabelecimento militar. E a vítima é a instituição militar. Então, o Estado representado por aquela instituição militar que teve a função usurpada por parte do sujeito ativo. Quanto aos elementos objetivos, as condutas nucleares, usurpar. O que é, então, a conduta? Usurpar o exercício de função em repartição ou estabelecimento militar. É apossar-se, é tomar conta, é fazer às vezes. Então, o indivíduo ele vai lá e não meramente finge ser funcionário público ou afirma, ele pratica atos como se fosse. Ele usurpa efetivamente, indevidamente de função que não é sua, prejudicando o bom andamento do serviço público. Então, alguém vai lá e coloca uma farda militar e sai à rua abordando pessoas, dando ordens, dando determinações, como se militar fosse. Para a configuração do crime, a função usurpada deve ser desempenhada em repartição ou estabelecimento militar, então tem que ser uma dessas funções. Não basta qualquer função militar. Não basta que o autor se intitule o responsável. É necessário que ele pratique algum ato. Eu falei para vocês no bloco anterior. Se ele meramente se intitular um funcionário naquela função que ele está usurpando, que ele está mencionando ser, nós vamos ter uma contravenção penal lá da Lei de Contravenções Penais de fingir-se funcionário público. A usurpação requer que ele efetivamente pratique algum ato. Então ele vai lá, ele assina documentos, ele dá ordens, ele aborda pessoas, enfim, ele realmente pratica ato como se fosse a pessoa que efetivamente exerce aquela função. Quanto ao elemento subjetivo, é a intenção, o dolo de atuar com a intenção de exercer determinada função que não é sua. Então, ele sabe que não tem essa função e vai lá e pratica com a intenção de praticar essa conduta. A consumação é com a prática de qualquer ato, do ato próprio da função usurpada pelo autor. Então, ele não tinha função de policial. E aí ele vai lá e efetua abordagens. Então, ele está usurpando a questão porque era um ato próprio da função que não competia a ele. Ele não era incumbido daquela função que ele acabou usurpando. A tentativa é admitida, a gente consegue visualizar a possibilidade de separar o iter criminis aqui tranquilamente. E quanto à classificação, é de crime impropriamente militar. Então, não requer aqui a condição de militar como sujeito ativo. Então, lá nos termos da teoria clássica, vai ser possível que civis pratiquem. Lembrando que civis em âmbito da Justiça Militar da União. Se for uma usurpação de função militar estadual, do Corpo de Bombeiro Militar ou Polícia Militar, esse indivíduo vai responder pela usurpação de função na Justiça Comum pelo crime lá do Código Penal.